Em 1985, o vocalista da maior e mais badalada banda de rock do Brasil tomou uma decisão que desafiava qualquer lógica de mercado. Completamente lógica se a gente olhar pelo lado financeiro. Exato. Ele simplesmente virou as costas para uma fórmula de sucesso garantida, sabe? Abandonou uma verdadeira máquina de fazer dinheiro e fama e fez isso, bom, puramente porque sentiu uma necessidade visceral de cantar sobre fragilidade, sobre aqueles amores desesperados e trazer uma poesia mais nua e crua. Foi um verdadeiro salto no vazio. Foi sim. Olá a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a esta nossa exploração de hoje. O foco desta análise é exatamente esse momento, sabe? O instante em que esse salto ocorreu com o lançamento de Exagerado, que foi o primeiro álbum solo do Cazuza. E olha, os recordes que temos para examinar hoje oferecem um material incrivelmente rico para quem busca entender a história da nossa música. Nossa, sem dúvida. A nossa pesquisa não se detém apenas naqueles números astronômicos de vendas que o disco alcançou. A gente penetra profundamente na anatomia lírica, e no impacto cultural gigante dessa obra. É um registro histórico, né? Exatamente. É o registro de um instante em que um artista decidiu que, bom, o sucesso comercial de um grupo já não era suficiente para conter toda a complexidade do que ele precisava expressar para o mundo. Então a nossa missão neste mergulho nas fontes é entender como um único álbum de vinil operou uma espécie de milagre cultural. Porque, Exagerado não foi apenas um passo inicial em uma carreira solo servindo como uma simples transição após a saída do Barão Vermelho. Longe disso. O disco capturou a essência de uma personalidade vulcânica. Ele misturou um romantismo quase ingênuo com uma rebeldia mas tão intensa e direta que acabou inevitavelmente atraindo a atenção. E a fúria? E isso, a fúria da censura federal da época. É um caso de estudo fenomenal sobre o preço e a recompensa da busca pela própria identidade artística. Sabe, estamos lidando com um atestado de independência. Um atestado que mudou tudo, né? Sim, que redefiniu não só a carreira do artista, mas a própria estética do que o rock nacional poderia vir a ser naquela década. Bom, vamos desempacotar isso. Porque há um verniz romântico muito espesso em torno dessa história de deixar a banda para seguir o próprio coração. Ah, sempre tem esse romantismo. Pois é. Mas olhando de forma puramente pragmática, o Barão Vermelho era uma potência indiscutível. Eles haviam acabado de tocar na primeira edição do Rock in Rio, o país inteiro cantava as músicas deles. Estavam no auge absoluto. E de repente, o vocalista sai. É muito tentador olhar para isso e pensar, não seria apenas uma viagem de ego gigantesca? Afinal, a história da música está lotada daquele clássico clichê do rockstar que ficou grande demais para dividir os holofotes com os colegas, certo? É a primeira conclusão que muita gente tira. Mas por que a nossa análise de hoje eleva essa ruptura a uma necessidade artística fundamental, e não apenas a um capricho de uma estrela do rock? O que é fascinante aqui é justamente o mecanismo psicológico por trás da criação coletiva versus a criação individual. Como assim? Se a gente olhar apenas para o holofote, parece ego, claro. Mas se olharmos para o processo criativo em si, as fontes indicam uma verdadeira asfixia temática. Asfixia. Isso, uma banda de rock daquela magnitude, por mais genial que seja a química entre os membros, funciona como um ecossistema de concessões contínuas, sabe? A estética do grupo exigia peso, exigia guitarras ali na linha de frente, exigia uma postura de rock and roll bem clássico. Aquela coisa mais bruta, né? Exato. Ao sair dessa estrutura tão rígida, a afinatura do compositor pôde finalmente se tornar inegociável. Ah, entendi. Então foi uma ruptura de formato, não apenas de equipe. Ele precisava de outro espaço. Precisamente. Imagine que criarem uma banda é como pintar uma única tela ao lado de outros 4 artistas. Boa analogia. Por mais talentosos que todos ali sejam, as cores inevitavelmente vão se misturar. Se um dos pintores quiser deixar um espaço completamente em branco na tela, talvez para simbolizar a solidão. Outro pode vir e jogar tinta por cima. Exatamente. Outro pintor pode vir e achar que aquele espaço em branco precisa de uma pincelada vermelha e agressiva de guitarra, por exemplo. Então, a decisão de partir para o trabalho solo foi, na sua essência, a reivindicação pelo direito de controlar até mesmo o silêncio dentro da música. Nossa, controlar o silêncio, isso é muito forte.
E o material que embasa nossa análise deixa claríssimo que Exagerado revelou um lado intensamente poético que simplesmente não sobreviveria intacto se precisasse ser constantemente adaptado à máquina sonora do Barão Vermelho. Essa metáfora da tela em branco muda bastante a perspectiva para quem está ouvindo, porque controlar o silêncio também significa assumir a culpa se o quadro final for detestado pelo público, concorda? Com certeza, o risco é todo seu. E é preciso muita coragem para se colocar nessa posição de vulnerabilidade absoluta. Quando se é um membro da banda, o fracasso é meio que diluído. O sucesso é compartilhado, claro, mas a queda também tem uma rede de proteção invisível chamada nós. Um paraquedas coletivo. Exato. Ao estampar apenas o próprio nome na capa do disco, o artista estava basicamente dizendo para o mundo, olha, se isso aqui der errado, a responsabilidade é 100% minha. E é aí que entra a magnitude desse risco que ele correu. A coragem de abraçar o lado confessional sem aquele escudo do som pesado do grupo para disfarçar as fragilidades. A partir daquele momento, em 1985, ele não precisava mais ser apenas o vocalista rebelde. Ele podia ser outras coisas. Sim, ele podia ser o crooner de dor de cotovelo, o poeta de bar, o provocador político e, o amante rejeitado, tudo no mesmo compasso. Isso nos leva diretamente ao que se ouve quando a agulha finalmente toca o disco. Se o objetivo era alcançar essa liberdade poética absoluta, de que forma isso se materializou sonoramente? Essa é a grande questão. Porque, analisando os recortes que temos sobre as faixas do álbum, o que salta aos olhos é uma colisão quase esquizofrênica de sentimentos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vai fundo. Como explicar que a mesma mente entregue uma faixa de um romantismo tão frágil, tão sussurrado como Codinome Beija-Flor, e no mesmo álbum dispare a crueza e a fúria visceral de mal nenhum? Como o choque entre o romantismo e a provocação conseguiu se tornar uma fórmula de sucesso tão massiva? Essa é a grande charada que o álbum resolveu para a época. E, bom, a resposta não está apenas na genialidade do artista, mas em uma compreensão muito profunda da psique cultural do Brasil. A indústria fonográfica da época era extremamente rígida nas suas prateleiras emocionais. Tinha que ser uma coisa ou outra, né? Exato. Se conectarmos isso ao panorama geral do rock dos anos 80, a gente vai ver que o Brasil estava importando muita atitude do movimento pós-punk. Ah, agora eu entendi. O rock nacional estava tentando soar como os ingleses durões, mas escondendo a nossa própria identidade emocional no processo. Exatamente isso. Havia um vácuo imenso de representatividade emocional ali. O que o álbum Exagerado fez foi fundir essas duas pontas. Ele juntou mundos. Ele pegou aquela poesia de botequim, o peito aberto sangrando por amor, e vestiu isso com a urgência e a eletricidade do rock moderno. Essa dualidade, essa mistura de rock com letras profundamente românticas e ao mesmo tempo muito provocativas, foi o que catapultou o álbum para o topo. E o consolidou. Sim, provou que era possível ser um ídolo do rock nacional sem precisar fingir que não se importava com as coisas. Pelo contrário, importar-se demais, sofrer demais, amar demais passou a ser a nova forma de rebeldia. Olha, o próprio título do álbum é uma tese de doutorado sobre isso, não acha? A palavra exagerado sempre teve uma conotação de advertência na nossa sociedade. Uma coisa pejorativa, né? Sim, desde criança a gente ouve coisas do tipo, não seja tão exagerado, fale mais baixo, controle suas emoções. E de repente o artista pega essa mesma palavra, coloca em letreiros garrafais na capa do próprio disco de estreia e a transforma em um troféu. É uma reapropriação fantástica. É como se a faixa título não fosse apenas um hit de rádio para as pessoas cantarem junto, mas uma autorização pública para que toda uma geração deixasse de sentir as coisas pela metade. Nossa, essa é uma leitura muito precisa das nossas fontes. O sucesso massivo de Exagerado e a consolidação dele como um pilar absoluto do rock brasileiro não ocorreram apesar da aparente contradição entre o roqueiro agressivo e o romântico vulnerável. Ocorreram por causa dela, né? Justamente por causa dela. A obra refletia a verdadeira complexidade humana. Em um único dia, uma pessoa pode sentir o desamparo de Codinome Beija-Flor pela manhã e a revolta de mal nenhum à noite. É a vida real. É a vida real. O disco não pedia que quem estivesse ouvindo escolhesse apenas um estado de espírito. Ele oferecia um espelho para o caos interno de todo mundo. Mas espera aí. Há um limite para quão longe esse espelho pode refletir a sociedade antes que a própria sociedade tente quebrá-lo. Ah, sem dúvida. E a reação veio.
E é nesse ponto que as nossas fontes entram em um território um pouco mais denso. Porque essa recusa em usar filtros, essa sinceridade visceral que garantiu uma conexão tão profunda com o público, acabou colidindo de frente com a burocracia do Estado. Então, o que tudo isso significa quando a obra sai ali do ambiente seguro do estúdio e encontra o Brasil real de 1985? Significa atrito. Muito atrito. O contexto histórico de 1985 é vital para a gente entender isso. O fim da ditadura. Exato. O Brasil estava bem no limiar da chamada Nova República. A ditadura militar estava tecnicamente terminando. O regime estava ali dando seus últimos suspiros formais. Mas as engrenagens ainda rodavam. Rodavam e com força. A engrenagem de censura governamental, a famosa divisão de censura de diversões públicas, ainda operava com força total. Os censores da época estavam muito acostumados a procurar mensagens políticas cifradas. Aquelas metáforas escondidas. Sim, metáforas comunistas escondidas em acordes de violão da MPB, por exemplo. Mas eles não sabiam exatamente como lidar com um artista que não estava cantando sobre derrubar o governo. Ele estava cantando sobre viver a própria vida sexual e emocional sem absolutamente nenhum freio moral. O que nos leva ao caso específico relatado nos documentos que estamos analisando. A faixa Só as Mães São Felizes, que foi vetada por causa da sua letra muito polêmica. Foi um choque para o sistema. Mas eu gosto de fazer o papel do advogado do diabo nessas situações, sabe? Ironicamente, a censura de uma faixa assim não serve apenas como uma espécie de selo de autenticidade espetacular. Como assim? Quer dizer, olhando sob a ótica de construção de um mito, de uma lenda urbana, o fato de o governo tentar proibir a música não acaba fazendo o melhor marketing possível para a rebeldia que a arte estava tentando vender desde o início? Não seria a censura a maior aliada da atitude do disco? Olha, isso levanta uma questão importante e que é muito debatida na sociologia da arte. De fato, a médio e longo prazo, a censura quase sempre confere um status de martírio e de validação à obra. Fica aquela aura de proibido, né? Sim, o fruto proibido atrai. Mas reduzir isso a uma mera estratégia de marketing ou um selo de autenticidade gratuito, eu diria que seria subestimar o perigo e o desgaste real que os artistas enfrentavam na época. O risco era físico e legal, não era brincadeira. Exatamente. A censura tentou silenciar o álbum porque a ameaça percebida era genuína para a moralidade vigente. Quando o texto das nossas fontes destaca que o trabalho falava de forma direta e emocionante sobre excessos e liberdade, isso indica que não havia metáfora poética para proteger o artista de consequências graves. Então a afronta não era política no sentido tradicional da palavra, com panfletos e partidos. Era uma afronta existencial aos valores daquela estrutura conservadora. Perfeito. A atitude do artista incomodava profundamente porque não era uma fantasia vestida apenas para o palco, sabe? O censor não conseguiu olhar para letras como as de Só as Mães São Felizes e classificar aquilo como mera ficção artística. Eles viam que era real. Sim, havia ali uma personalidade muito forte, uma confissão de uma vida que era vivida nos extremos, sem nenhum arrependimento. O pânico moral dos censores ocorria porque o disco ensinava à juventude que a verdadeira liberdade não viria apenas da eleição de um novo presidente civil. Viria de dentro. Viria de assumir o controle do próprio corpo, dos próprios desejos e, claro, das próprias imperfeições emocionais. A ação repressiva evidenciou que a sinceridade, quando levada às últimas consequências, é sempre percebida como uma ameaça gigante por quem deseja manter o controle social. É uma dinâmica muito reveladora. Porque, se a música falasse sobre excessos de uma forma caricata ou condenatória, talvez até passasse ilesa pela censura. Provavelmente passaria como uma lição de moral. Pois é. Mas o fato de a rebeldia estar embalada na mesma obra que contém aquele amor profundo e vulnerável que já discutimos, tornava a mensagem invulnerável. Quando o censor tentava barrar o excesso, ele acabava atacando a própria humanidade que premiava todo o restante do disco. E isso é uma batalha perdida para qualquer sistema autoritário. Acabou se tornando um embate impossível de ser vencido pela burocracia.
E a prova viva disso é que hoje, décadas depois, exagerado, continua sendo entoado a plenos pulmões. Enquanto isso, os sensores são apenas notas de rodapé da história. Sem dúvida alguma. E para sintetizar o que as fontes nos revelam hoje sobre esse fenômeno, o ano de 1985 viu muito mais do que a simples transição de um vocalista para a carreira solo. Viu algo maior. Viu o nascimento de um manifesto. Exagerado se consolidou como um divisor de águas, não através de arranjos musicais supercomplexos ou revolucionários, mas através de uma transparência emocional quase chocante. Foi a comprovação final, né? Foi a comprovação de que o público brasileiro ansiava por um rock que não tivesse vergonha de chorar por amor e, na mesma exata medida, não tivesse medo de gritar contra o tédio e contra a hipocrisia, abraçando todos os excessos possíveis no meio do caminho. É um legado formidável. E investigar toda essa coragem de expor as próprias entranhas de forma tão direta nos deixa com uma reflexão provocativa sobre o nosso cenário atual. Com certeza, o contraste é enorme. As fontes que debatemos hoje sublinharam repetidas vezes palavras como sinceridade, excessos, rebeldia direta. E também o preço que se pagou através daquele controle governamental brutal na época. Isso nos força a olhar para a nossa atual era que é amplamente dominada pelas redes sociais. Em terreno bem diferente. Hoje, a gente não tem uma divisão federal de censura carimbando letras de música no escritório em Brasília. Mas, em compensação, temos uma arena pública onde a imagem de qualquer criador é milimetricamente calculada por agências de relações públicas. Onde qualquer deslize vira o fim do mundo. Exato. Uma era onde o algoritmo recompensa o que é palatável, o que é seguro, e pune severamente o que é complexo. Onde o medo do cancelamento social age como um sensor invisível e absolutamente paralisante. Uma censura feita pelo próprio público, às vezes. E fica a pergunta para quem nos escuta ponderar. Será que, no cenário atual de hipervigilância digital e de uma busca incessante por aprovação virtual, um artista conseguiria ser genuína e visceralmente exagerado como foi feito em 1985? É algo a se pensar. Ou será que a autocensura preventiva mataria a poesia e a rebelião antes mesmo que elas chegassem à porta do estúdio de gravação? Uma reflexão pesada, mas necessária. Fica essa provocação para digerirmos. Agradeço imensamente a companhia de todos que exploraram conosco os bastidores e os significados profundos deste marco da música. Foi um prazer enorme. Foi fascinante desempacotar as camadas desse salto no vazio e entender o peso histórico que essa obra carrega até hoje. Um grande abraço para todos que nos acompanham e que buscam entender o que está por trás da arte. E até o nosso próximo mergulho.